Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje em nosso 45º episódio. Aqui no Instituto Matsustada, recebemos um amigo do Instituto, um amigo do Colégio Visconde de Porto Seguro, permito-me dizer, um amigo de toda a nossa comunidade teuto-brasileira aqui no Brasil, Carlos Henrique Dezen. Seja muito bem-vindo, Carlos. Uma alegria tê-lo conosco hoje aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Maurício, por essa oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que, para mim, é uma paixão, falar sobre a Alemanha, sobre as experiências da Alemanha em todos os sentidos, dos alemães aqui no Brasil. Então, só posso agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão apaixonante. É uma alegria tê-lo conosco. Carlos Henrique Dezen é representante do turismo alemão no Brasil, formado em propaganda e publicidade, com pós-graduação em marketing. E hoje nós vamos conversar sobre o trabalho do turismo alemão e o panorama atual das relações turísticas entre Brasil e Alemanha num momento em que geopoliticamente tanta coisa se transforma de forma muito rápida em nosso mundo. Então, ao longo da nossa conversa, nós vamos aí debater as várias oportunidades e como essas mudanças estão aí afetando positivamente as relações Brasil-Alemanha no setor do turismo. Carlos, antigamente existia o Centro de Turismo Alemão como uma instituição responsável pela promoção turística da Alemanha no exterior. Hoje, quem desempenha esse papel é o turismo alemão. Você poderia nos contar, para quem nos assiste, para quem nos ouve nesse atual episódio, um pouco sobre o que o turismo alemão faz e como ele atua através da sua pessoa aqui no Brasil? Sim, é assim, o turismo alemão, ele ficou aqui no Brasil mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. E quando eu comecei na Lufthansa também, que eu trabalhei no departamento de vendas da Lufthansa, Sim. O turismo alemão era dentro do escritório lá na São Luís. Sim. Então eles tinham duas pessoas, o Giovanni e a Angélica, e naquela época, claro, não tinha essa internet que nós temos hoje, então as pessoas escreviam, ligavam, as agências também, pedindo informações sobre a Alemanha, e a Angélica preparava todo o material informativo, brochuras, encadernações, o que as cidades da Alemanha mandavam para eles. E aí você preparava, no caso a Angélica preparava e distribuía. E o Giovanni fazia toda a parte turística para informar o mercado brasileiro de que era a Alemanha. Né? E a Alemanha sempre teve um atrativo muito grande aqui dentro do Brasil, por tudo, por carros, por ter a tradição da cerveja e a história de uma certa forma assim também. Então, sempre teve um volume muito grande, né? E depois de um tempo, a Lufthansa decidiu não ter mais duas pessoas lá dentro e eles foram para a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a RACA. Ficou lá um tempo. Aí o Giovanni saiu com a Angélica, entrou a Adriana Martins, também ficou um período lá. Quando ela saiu, entrou a Margarete. E aí, infelizmente, quando veio a pandemia, sim. né, eles acabaram fechando várias unidades, vários escritórios pelo mundo, e um deles foi o Brasil, a Argentina, Canadá e alguns outros, né? E aí, quando eles foram embora, eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa vida, vai ficar parado tudo isso? Claro que eu não tenho um apoio total do governo, nada assim nesse sentido, mas a minha paixão pela Alemanha falou mais alto. Entendi. Então eu falei, eu vou abrir essa representação, fiz o lançamento lá em 2023, né, lá na Câmara de Comércio, para fomentar. Então o nosso Instagram, Turismo Alemão, aqui que você pode entrar e ver, ele é totalmente institucional. Então nós damos dicas, falamos de coisas que acontecem na Alemanha, agora a própria formação da RACA com o Goethe também que estão falando, a gente sempre pede para repostar. Então, para fomentar e não deixar esse vazio que ficou depois de 40 e poucos anos. Então eu não achei assim, da minha parte, né? Eu falei, eu como pessoa que
convivo com a Alemanha, né? Trabalhei na Lufthansa, tenho uma paixão muito grande, por que não fazer isso? Sim. Né? Então, financeiramente eu não tenho nada, Sim. mas a paixão fala muito mais. Sim. Então, eu gosto de falar da Alemanha, vivenciar, falar das experiências, seja ele no turismo de negócio, que é muito forte, né? Dos dois lados, né? Sim. Dos dois lados. Você tem o turismo de lazer e você tem as autoestradas, que o brasileiro adora dirigir carros lá, né? É verdade. Então, assim, é uma paixão falar sobre a Alemanha. Bacana. Bom, louvável esse seu trabalho voluntário, se nós voluntário, podemos dizer essa é a palavra assim. certa. Esse seu trabalho voluntário pelo turismo alemão aqui no Brasil. Eu me lembro de um momento realmente que foi marcante, falando do turismo Brasil-Alemanha, que talvez pode até ter sido um divisor de águas, você pode me confirmar isso ou não, mas lembro-me que o turista brasileiro, até por uma questão da barreira do idioma mesmo, ele sempre tinha como prioridades na Europa os países aonde ele não haveria, vamos dizer assim, uma dificuldade muito grande em se comunicar. Então, o destino era Portugal, o destino era Espanha, algumas vezes a Itália, a França, mas quando se falava de um país falante do idioma alemão, a coisa já ficava um pouco mais difícil. E eu tenho muitos amigos que em 2006 foram para a Alemanha pela primeira vez em função da Copa do Mundo. E o país, como sempre, impecavelmente preparado para receber os turistas, ele surpreendeu. Muitos dos meus amigos, a grande maioria, ao voltar para o Brasil, apesar da barreira do idioma, voltaram extremamente surpreendidos e positivamente impressionados pela facilidade do ir e vir e de se visitar a Alemanha como turista. Então, eu vejo que 2006 acabou sendo um divisor de águas muito importante, através de um evento como a Copa do Mundo, que acabou mostrando para quem não tinha ou tem o domínio do idioma, de que você ir para a Alemanha como turista, mesmo não dominando o idioma alemão, que você acaba conseguindo visitar muito bem esse país. Mas, já, tendo isso como introdução, como que está a situação atual do turismo brasileiro na Alemanha? Você podia trazer talvez alguns números, Carlos, de como está esse interesse dos brasileiros pela Alemanha, até talvez usando como um pano de fundo essa ilustração que eu trouxe de 20 anos atrás. É assim, é muito interessante porque na parte do turismo de lazer que nós falamos, existe um problema dos números. Isso já há um bom tempo, o próprio turismo alemão, quando estava aqui, tinha essa dificuldade. Então, esclarecendo qual é essa dificuldade. Quando você tem um grupo saindo daqui, ou alguns serviços realizados através de um operador, de um fornecedor na Espanha, Sim. O que acontece? Quando esse fornecedor manda a listagem para aAlemanha, eles entram como espanhóis. A estatística então você perde isso. A origem do turista. Exatamente. Como sendo a Espanha, então, nós sabemos que o número é muito grande. Sim. Por que nós sabemos? Pelos próprios embarques. Sim. Se você quiser buscar tal, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido, os embarques, os voos da Lufthansa, você vê Rio, São Paulo, né? Então agora Munique, então tudo assim. Fora as outras companhias aéreas que também voam para a Alemanha, claro, né? Sim. As europeias ali. Então você tem um número que não é ainda o real, mas nós sabemos que ele é grande. Sim. Ele é grande. Então o próprio turismo alemão trabalhava também em algumas épocas que os países que mais emitiam para lá, que mais enviavam turistas para lá. Então, o brasileiro teve um período muito bom junto com o turismo alemão, porque o Brasil sempre foi um exportador de brasileiros para a Alemanha. Para a Alemanha, porque o brasileiro ele gosta muito de carro, ele gosta de dirigir, né? Não só gostar de carro, mas ele quer experimentar as autobans. Então, assim, é uma experiência. E claro que tem a parte de lazer, que é a cerveja, tem o futebol também, que é muito assim atrativo. E
E o as próprio turismo de paisagens. negócios também, Então, né? no turismo de negócio é maior ainda. Sim, Você vê a importância do nosso consulado alemão, olha eu já falando nosso, hein? sim, Nosso consulado alemão, que ele parece que no mundo ele está em segundo lugar comparando com Nova York, exato. não é? Exato, é um consulado AAA, status Então, AAA aqui, exatamente. em Aí São você Paulo. vê o número de brasileiros que vão para lá a negócios, Sim, as empresas alemãs que têm só no estado de São Paulo, 100%, por exemplo, alemãs Sim. ou misto, capitais mistos e tal. E aí você tem esse fomento da Câmara de Comércio, do Consulado, do Goethe e entidades assim, que fomentam esse trabalho. Você vê a Câmara de Comércio aqui, a Câmara de Comércio do Rio, sim, de Porto Alegre. sim, Poxa vida, é muita coisa. É. Então, a Alemanha, eu lembro também que o último voo da Varig, nossa saudosa Varig, sim. foi Foi Frankfurt, Frankfurt, o internacional. é verdade. O Sim, último voo imagina. de retorno foi de Frankfurt. Durante a pandemia, e eu estava lá, né? Puxa vida, Eu vi, né? Era uma tristeza, claro. Sim, E durante a pandemia, a Lufthansa não cortou o voo, ela diminuiu é a verdade. frequência, É verdade. mas ela continuou. Então, outros destinos, outras rotas, outras companhias aéreas é verdade. foram interrompidas. É. Se eu não me engano, foram 5 destinos no mundo que ela não interrompeu, e um desses 5 destinos foi justamente Guarulhos, né? Exatamente. Isso Então, demonstra... é uma rota muito forte em Sim. todos os sentidos. A Varig também era assim. Sim, Então, você vê, a Latam tem também muito forte essa rota agora. sim, Agora que eu digo Frankfurt, né? sim, Então, você vê a importância de Munique, Rio, tudo isso é muito forte mesmo. sim, sim. Carlos, você como um profundo conhecedor da Alemanha, eu tomo a liberdade aqui em dizer que você talvez conheça melhor a Alemanha do que muitos alemães. Eu já ouvi isso dentro do consulado alemão. E eu acredito nisso, sim. Na sua opinião, quais são os destinos preferidos dos brasileiros na Alemanha? Eu já arrisco aqui assoprar o Castelo de Neuschwanstein, talvez. É verdade. Então, assim, como cidade, Munique. Munique, sim. Né? Como atrativo, o castelo. Sim. Além dele ser mundial, mas para os brasileiros também. Sim. Hoje também tem se destacado bastante Berlim. Berlim, sim. Berlim. Eu particularmente gosto muito de Frankfurt também. Sim. Né? Mas são cidades assim, como você disse, de conhecimento, realmente eu conheço todas as capitais. Não falta nenhuma. Puxa vida. E alguns lugares que são assim, até Chemnitz. Estive também. Você conhece os 16 estados da Alemanha. Incrível, realmente. Você conhece então, mais da Alemanha do que muitos alemães. E eu estou falando que é uma paixão, né? Sim, sim. Né? Sou de família italiana, mas, por exemplo, a Itália eu não conheço tão bem quanto a Alemanha. Puxa vida. Eu já estive, para você ter uma ideia, em Helgoland. Helgoland, na ilha de Helgoland. Que tamanho que é isso? Minúscula, né? Minúsculo. Tem quantos? 3, 5 famílias que moram Exato, ali? Exato. Ele já foi da Inglaterra, voltou para... Exatamente. Né? Então, assim, é um ponto estratégico ali no Mar do Norte, Uhum. mas eu estive lá. Quer dizer, então, eu faço umas loucuras assim que eu gosto de conhecer, né? Uhum. Sylt, por exemplo, não fui, mas está Sim. na minha lista. Sim. Mas Kiel, eu Sim. já estive também. Sim. Então, assim, as principais cidades, voltando... Munique, Frankfurt, Berlim. E Berlim. Berlim como segunda, eu diria. Berlim né? como segunda cidade. Negócios Sim. e lazer também. Interessante. Né? Agora, se falar de turismo de negócio mesmo, claro que Munique também continua, Sim. Hannover, Stuttgart, com Stuttgart, certeza, com certeza, não é? né? Sim. Com certeza. E Frankfurt. Entendi. É centro financeiro da Europa exatamente. hoje, Exatamente. Muito interessante, Carlos. Eu talvez arrisco aqui acrescentar essa vasta lista de turistas brasileiros que visitam a Alemanha, as escolas alemãs que nós temos em São Paulo, o Instituto Márcio Staden, ele é mantido pela Fundação Visconde de Porto Seguro, o Colégio Visconde de Porto Seguro, inclusive nós estamos aqui em um dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro, o campus Panambi, e é incrível o que nós movimentamos através da nossa comunidade escolar, do Colégio Visconde de Porto Seguro, não apenas do Porto Seguro, mas também das outras escolas alemãs que nós temos no Brasil. É incrível o volume de turistas, de famílias, de estudantes
que nós movemos permanentemente entre o Brasil e a Alemanha há algumas décadas já. Então, ainda tomo a liberdade de acrescentar este grupo de turistas aos já enumerados aqui na nossa conversa. Agora, Carlos, vamos falar do outro lado, o turismo de alemães no Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país, vamos dizer assim, muito admirado e muito querido. Nós sabemos que a Alemanha é um país, é o maior emissor de turistas da Europa. Sim. E o segundo maior do mundo, e que os turistas alemães representam o quinto maior grupo de visitantes estrangeiros no Brasil, embora fique atrás da França e Portugal entre os países europeus. Falamos dos destinos queridos e buscados pelos brasileiros na Alemanha. Quais são os destinos que os alemães buscam aqui no Brasil? Bom, pela experiência que eu tenho também, que eu sempre gostei de fazer o turismo de receptivo, né? Receber os turistas aqui. Fui durante 18 anos seguidos na ITB, junto com a Embratur, em Berlim, sim. Né? Como co-expositor, para trazer turistas para cá. Então, assim, o que você mais ouve dos alemães é, claro, Rio de Janeiro. Não tenha dúvida, porque ele é muito famoso. É indiscutível, né? É indiscutível, é uma cidade linda, maravilhosa, sim. Mas isso como cidade, como praia, como destino, assim, que você vê o mundo inteiro gostaria de estar ali, sim. Né? Agora, vamos falar da parte de lazer no sentido ecológico? Sim. Então, Amazônia. Sim. Aí você tem a Amazônia em todos os sentidos, você vai por ali, você vai conhecer os ribeirinhos, você tem N possibilidades de conhecer a Amazônia, né? Ficar nos melhores hotéis. Sim. E também para você poder ter a experiência mesmo num barco simples, mas com todo o conforto, mas conhecendo o rio Amazonas. De uma forma geral, tal. Aí você tem o Pantanal, sim. Né? Indiscutível, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Eu tive muitos alemães que chegavam e falavam assim, olha, eu só queria uma informação. Eles chegavam em São Paulo, pegavam o ônibus na rodoviária, ônibus de linha. E iam até Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Que interessante. Então eles gostam de vivenciar o dia a dia do local. Sim. Então eles pegam ônibus, eles querem conhecer, querem andar. Quando estão na Paulista também, eles querem conhecer, porque São Paulo, muitas pessoas dizem que não tem. Nós temos muita parte cultural aqui. Na cidade da cidade de São Paulo também. E dentro do estado de São Paulo você tem a parte ecológica também, litoral norte, sul, interior de São Paulo, Brotas, por exemplo, cachoeiras e tal. Então, assim, eles gostam muito da parte ecológica. Sim. Se você tirar um pouquinho, claro, você tem o Rio de Janeiro, São Paulo como negócios, né? Às vezes a gente tem até um pedido de alguma empresa que é interessante, e falou, olha, nós temos um alemão, ou 2, 3, e ele tem meio-dia, o que dá para fazer? Bom, eu falei, bom, primeiro nós temos o trânsito, né? Primeiro, se for num sábado é melhor, mas se não pode e é durante a semana, nós temos guias falando alemão fluente mesmo, e a gente fala, olha, qual o interesse? Primeiro, museus, ou a parte histórica, restaurantes, isso é uma infinidade, e que a gente oferece tudo que é possível. Isso deve acontecer muito quando há a vinda do turista de negócios para São Paulo. Eu acredito que São Paulo seguramente deva ser o maior destino para o turismo de negócios, até porque São Paulo é atualmente ainda a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha, mas atrelado a esse turismo de negócios, a oportunidade também de se praticar o turismo de lazer. Me permita talvez complementar as praias do Nordeste ainda, que devem ter uma busca interessante também, mas eu entendo quando você fala Rio de Janeiro, Amazonas e Foz do Iguaçu, não é? São realmente maravilhas da natureza que o Brasil tem a oferecer e que você não encontra em outro país. Porque assim, você tem as praias realmente no Nordeste, mas quando eles acabam vindo, se nós colocarmos na estatística, eles querem conhecer a Amazônia, Foz do Iguaçu, porque
ela é maior, a Foz do Iguaçu, do que Niagara Falls, verdade. Vitória Falls, tudo. É Então, verdade. realmente é diferente. E a Amazônia dispensa comentários, né? Não é? Bom, Carlos, o nosso programa aqui ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Conversamos um pouco sobre o passado, das origens da agência, falamos do presente, a dinâmica. Como é que se enxerga o futuro do mercado de turismo nos próximos anos, tanto a curto como a longo prazo, levando-se em consideração essas incertezas geopolíticas que nós temos para o mundo? Olha, na atual situação, muitas pessoas estão indo para do outro lado do mundo, como a gente fala, Sim, Ásia, por exemplo, né? sim, Oceania, indo via Europa, tá. porque agora nós passamos por um problema sério Sim, dali no Oriente no Médio, Oriente Médio, sim. né? Então, os voos para a Europa acabam aumentando, Sim, ficando mais cheios, e também as pessoas acabam parando na ida ou na volta na Europa, sim. fazendo um stopover, Uhum, para que aproveitem também. Então, sim, de alguma maneira, melhorou também essa parte do turismo para a Europa. No sentido inverso, nós vimos no ano passado um aumento do número de turistas estrangeiros no Brasil Também. de 6 para 9 milhões. Isso é um salto realmente incrível. Isso com certeza deve agora Sim, seguir, aumentar. né? Aumentar. Porque assim, o Brasil ele tem um atrativo em todos os sentidos. Cultural, o povo, Sim, né? Ele é pode, muito acolhedor. ele é muito acolhedor. Ele pode não entender o que o alemão, o francês, o italiano esteja falando, mas ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para poder. Ó, diz que é um café, ele vai falar Pra agradar. português para agradar, né? Hum, Então assim, e o brasileiro ele é acolhedor. sim, Então, quando eles vão vir para cá, que isso aumenta todas as Américas, por exemplo, América Latina, vamos dizer, mas o Brasil, ele tem algo diferente, que ele atrai o turista também. Muita gente fala assim, olha, eu quero conhecer o Brasil, está na minha lista. sim, Então, esse aumento de 6 para 9, eu digo para você ainda que o Brasil ainda pode aumentar, duplicar sim. isso daí. Uhum. E aí, quando isso começa a aumentar, o próprio brasileiro ele tem que tomar essa consciência de que ele tem que melhorar o restaurante, a pousada, o hotel, o A staff, infraestrutura como um toda, todo, né? toda. Uhum. Porque comida boa nós temos. Muito Um boa. café da manhã nos hotéis nós temos. Imbatível. Imbatível. Você tem de tudo que... Eles mesmos falam, não sei o que eu vou comer. Sim. Porque tem de tudo. Frutas, Sim. que é uma coisa linda. As belezas naturais nós temos. Por exemplo. Então, eu acredito que vai aumentar, Sim. a tendência é essa, Sim. né? E no turismo do futuro, que eu vejo também assim, independente que você compre aqui, ali, numa agência, no site, mas o importante é você aumentar, é fomentar essa ida para lá ou vinda para cá. Sim. E você vivenciar, você ter essa experiência. Sim. E hoje em dia, o que mais está acontecendo, nós, como os agentes também, né? Assim, as agências Sim. de um modo geral, tanto aqui quanto fora, é você proporcionar para o turista uma experiência de que ele não tem na internet. É verdade. Então, vou conhecer uma vinícola lá ou aqui, Sim. vou ter um jantar diferente num catamarã lá no Rio de Janeiro, andando ali na Bahia e tal. Quer dizer, você tem o Pelourinho, são experiências. Exclusivas para ele. Né? Por exemplo, Sim. é isso. Você teve agora na ITB recentemente, há 2 Sim. semanas atrás, em Berlim. Inclusive, havia um stand lá da cidade de São Paulo, um stand do estado de São Paulo, muitas pessoas presentes, delegações daqui do Brasil indo para a Alemanha. Você percebeu realmente esse interesse maior pelo Brasil? Porque um investimento em um stand por parte da cidade de São Paulo, um stand por parte da cidade de São Paulo, seguramente outras representações brasileiras também lá representadas. Isso é um sinal muito forte, né, de que esse 9 milhões pode virar 12, esse 12 pode virar 15, e nós não estamos considerando o turismo interno do Brasil. Não. Porque sempre se critica o Brasil pelo número baixo, entre aspas, que recebe de turistas estrangeiros, mas em função da dimensão do nosso país,
o que nós movimentamos dentro do nosso país, de um estado para o outro, entre os 26 municípios, em termos de turismo interno, é um número muito grande. Falávamos há pouco sobre o Santuário de Aparecida. 12 milhões de pessoas visitando o santuário brasileiros visitando o santuário ao longo de um ano, que é um número impressionante. Mas como é que foi a temperatura na feira? O que você sentiu? Existe essa possibilidade desse interesse maior pelo Brasil? Eu digo para você que o Brasil sempre é bem quisto, né? Então, principalmente, fala do Brasil, fala do Rio de Janeiro, fala da Amazônia, como nós acabamos de falar. Então, cada vez mais você vê a parte do Brasil lá fora. Então, nós temos o stand do Brasil, sim, como Embratur. Sim. Nós tivemos agora o stand da cidade e do estado de São Paulo. Interessante. Então, parte do princípio que eu fiquei sabendo que também teve na BTL, sim, em Portugal, sim, o Invest Paraná. Que ótimo. Então, é isso que os estados e cidades estão se mobilizando, porque sabe da importância do Brasil. Sim. Então, já que vem para São Paulo fazer uma conexão, que faça um stopover. Perfeito. Para que 2 dias, 3, alguma coisa para conhecer, porque depois que você conhece os restaurantes de São Paulo, Vila Madalena e outras coisas assim, você volta. Você volta. E é um modelo, Carlos, que outras cidades já aplicam, né? Então, o stopover em Lisboa, o stopover em Istambul, na Turquia. Então, são propostas... Madrid também está fazendo. O stopover, para você ter justamente a oportunidade de visitar essas cidades. E tem uma coisa muito boa, que voltou, ele só está precisando um pouquinho mais de marketing, mas eu acho que depende mais da gente também. A Azul relançou, né, vamos dizer, porque era um produto que já existia pela Varig, o Brasil Air Pass. Ah, que interessante. Então você vem para cá e a Azul ela tem uma malha maravilhosa pelo Brasil. Você paga um valor fechado para 5 cupons. Para 5 destinos. Maravilhoso. Então você pode sair de São Paulo, quer dizer, tem as regras que a gente tem que se inteirar um pouquinho mais, mas essa regra ela é muito mais para fora do que para nós, porque nós não podemos comprar. Como brasileiros. Não podemos. Sim. Então, quem vem de fora vai poder comprar. Mas, teoricamente, é isso. São Paulo, Rio, Manaus, que ótimo notícia. Brasília, que ótimo por exemplo. Tal. 5 destinos. 5 destinos. Maravilhoso. Você entende? Então, isso é muito bom para fomentar o turismo interno. Por quê? O Brasil é um continente. País de dimensões continentais. Não é? É verdade. Se você comparar dentro das Américas ou dentro da Europa, é uma coisa fora do comum. É verdade. Então, isso ajuda muito, esse Brasil Air Pass. Carlos, poderíamos passar uma tarde inteira aqui conversando sobre um tema tão dinâmico. Esse intercâmbio entre Brasil, Alemanha, Alemanha-Brasil, são 200 anos de amizade, são 200 anos que unem os nossos povos, as nossas nações. Mas eu gostaria de encerrar a nossa conversa abordando o tema do turismo sustentável. O Brasil ele foi o primeiro país no mundo selecionado para participar de um projeto de sustentabilidade no turismo fomentado pelo governo alemão. Como é que esse segmento está se desenvolvendo, ao seu ver? O que caracteriza na prática um turismo sustentável e como que você enxerga o futuro dele? Como que você avalia a evolução da relação econômica bilateral sob a perspectiva dos investimentos brasileiros na Alemanha e quais as tendências que você enxerga para os próximos anos quando se fala de turismo sustentável, um tema tão caro para os alemães, principalmente, não é? Então, eu vejo que o brasileiro, ele precisa aprender muito com a Alemanha, porque a Alemanha tem muitos parques para você curtir, para você andar, se você vai andar de bicicleta. Então, ele incentiva você a usar o transporte público. E isso é menos poluição, porque assim, o brasileiro ele gosta de ter uma comodidade de estar de carro, de van, isso, aquilo. Ele praticamente não usa um trem. Verdade. Quando ele quer usar um trem na Europa, ele está com malas. Sim. Mala de mão e tal. Então, o que nós temos que aprender muito? Os números de parques que a Alemanha tem, nós temos que aprender para colocar. Nós temos também, mas ainda é tímido. Então, quando o Brasil foi escolhido, eu tenho até certeza que é por isso, porque nós temos
espaço sim, para desenvolver isso. Tem muitos parques aí que devem ser melhorados com sim, infraestrutura sim, e na minha visão, é a conscientização do ser humano, e que sim. aqui nós estamos falando exatamente do brasileiro. Hum, De colocar o lixo no lixo, de ter um saquinho na bolsa, a mulher, o homem na mochila, para que você não jogue nada no chão, para quando você for passear num parque, ai, mas não tem, puxa vida, não tem nada para jogar aqui, guarda. sim, É uma conscientização para você aprender a podar uma árvore, mas de uma forma correta, sim, não de pensar em cortar para fazer uma casa. Quer dizer, isso, o progresso está aí, sim. mas a conscientização, principalmente do turismo, é Hum, que você possa ir, usar e não acabar com o meio ambiente de sim, lá, sim, sabe? No sentido de que nossa, precisa colocar mais coisas aqui nesse parque, vamos cortar árvores. Não, sim, vamos preservar e vamos conscientizar o brasileiro para que ele possa conhecer lá fora e aplicar aqui dentro. hum, Porque nós dependemos disso, sim, né? sim, O mundo depende do turismo, porque sim, não é só de negócios no sentido de compra e venda. sim. Você precisa de um lazer. É verdade. Tanto é que você vê o número de aviões crescem cada vez mais, precisa de mão de obra, as escolas, você conscientiza ali, vamos conhecer o mundo? Vamos, mas de uma forma correta, Sustentável e correto. sustentável Hum, e usar menos plástico possível. sim, Puxa vida, mas o copo de papel é mais caro, mas é melhor. sim. Então, no turismo, vamos aproveitar esse lado também, E nesse sentido, eu entendo que nós temos muito a aprender aprender. com os alemães, para que É de tirar o possamos chapéu, porque eu realmente. gosto de ver isso Sim, daí lá. sim, isso é algo que realmente chama atenção quando nós estamos na Alemanha, seja como um turista para o lazer, seja como um Sim. turista de negócios. Cito como exemplo, talvez, a multimodalidade, a possibilidade que você tem, como você falou muito bem, de você se locomover utilizando diversos tipos de modal, seja ele o trem, o ônibus, o barco, o avião, mas realmente é um modelo cada vez mais sustentável, ecologicamente correto, e que isso sirva realmente de inspiração para que nós, dentro dos nossos modelos aqui, possamos Estamos também. caminhando. Estamos caminhando, sim, sem dúvida nenhuma, Sim, evoluindo bastante, mas para que o Brasil possa também, nessa esteira do turismo sustentável, é verdade. servir como um exemplo, e não foi à toa que o governo alemão elegeu o Brasil justamente como um parceiro prioritário para o desenvolvimento desse tema. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no Obrigado Instituto na também. tarde de Só hoje. ia falar uma coisinha Por favor, rápida, por porque favor. assim, faz parte da história do passado e presente, vamos dizer Sim, assim. hum, Quando eu trabalhava na Lufthansa, eu estava em Zeeheim, na escola, sim, e o muro caiu numa quinta-feira à noite, sim, quando começou. sim, No sábado de manhã, eu fui para Berlim. Então, sim, eu tenho uma satisfação, uma honra de ter participado da história, de ver o alemão se integrando ali, conhecendo os alemães do lado oriental, mostrando o documento, ganhava um city tour e sim. ganhava o boas-vindas, né, o welcome, Isso, welcome. de 100 marcos alemães. Marcos alemães, Então, exato. isso é uma gratificação para mim que é inesquecível. Muito E bacana. agradeço mais uma vez de estar aqui falando, como você disse, ficaríamos horas e dias falando sobre essa Sobre um tema tão Alemanha, esse dinâmico. país maravilhoso que eu amo de paixão. É verdade. Só posso agradecer. Agradecimento nosso pelo seu engajamento voluntário aqui no Brasil, pelo turismo alemão. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. muito obrigado Obrigado. por ter estado Muito conosco. obrigado. E para quem nos acompanhou nesse 45º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, muito obrigado por ter estado conosco ao longo de mais um programa Diálogos. E nos vemos em breve em nosso 46º episódio, quando entrevistaremos, ou teremos aqui como convidado, Ronald Sharp, vice-presidente do Colégio Cruzeiro. Colégio Cruzeiro, no Rio de Janeiro, é a escola de origem alemã mais antiga do Brasil, fundada em 1862. Não vou dar mais spoiler aqui. Detalhes nós teremos em nosso 46º episódio com
com a presença do caro amigo Ronald Chapa aqui conosco no Diálogos. Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado. E até o próximo diálogo. Obrigado, Obrigado. Carlos. E curtam a página no Instagram do Turismo Alemão. Muito obrigado.